Olá, queridos amigos. É um prazer enorme estar junto com vocês e uma honra muito grande também, sendo honesto, né? Meu nome é Rafael Latorraca e estarei contribuindo aqui nesse estudo do capítulo 7 do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, pelas mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E o capítulo 7, intitulado Consciência e em Desequilíbrio, trata desses assuntos mais importantes. Na preparação desse capítulo, eu li o livro inteiro de cabo a rabo no início do ano, né, e reli esse capítulo umas 3 vezes para me preparar para essa aula, mas foi só hoje de manhã que eu estava fazendo uma oração e me veio razoavelmente claro em minha mente, né, que eu não poderia deixar de abordar essas ideias centrais, né. A primeira é mostrar o potencial patológico e pernicioso quando a gente insiste num posicionamento contrário à nossa própria consciência. Muitas vezes é muito difícil a gente saber para onde a nossa própria consciência aponta. E a consciência é uma manifestação de Deus dentro de nós. Nossa imagem e semelhança divina vem de nossa consciência. Porque é muito fácil, né, e tentador, a porta larga, a gente se distrair pelas inúmeras possibilidades que o mundo nos traz e ficarmos inconscientes daquilo que bate dentro do nosso coração, né? Muitas vezes a consciência ela vem como um instinto, um impulso, um lampejo dentro de nós, uma intuição na maioria das vezes, quando a gente está indo para determinada conduta, escolha, mas uma parte de nós nos impele a gente rever essa conduta, esse posicionamento, essa escolha. Secundariamente, também o capítulo ele aponta para a inutilidade de uma atitude de varrer para debaixo do tapete os nossos erros, os nossos equívocos. A inutilidade da negação e das justificativas que a nossa mente encontra muitas vezes para a gente teimar, continuar numa determinada escolha, num determinado posicionamento, que na maioria das vezes está intimamente ligado à nossa vaidade e nosso orgulho. Então, o chamamento desse capítulo maior é para todos nós buscarmos formas de ouvir a nossa consciência perante todas as nossas escolhas no dia a dia, os nossos posicionamentos mentais. E também, antes de iniciar o capítulo, vale a pena a gente fazer alguns apontamentos da história do Brasil. Então, o Brasil, ele é conhecido tanto pela cultura quanto pela Organização das Nações Unidas, né, de um caráter pacifista. Porém, nós temos a nossa história algumas guerras. E talvez a maior delas, em que nós fomos protagonistas e não coadjuvantes, como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, é a Guerra do Paraguai. Então, em 1864, no século XIX, quando Kardec, em Paris, estava publicando o Evangelho segundo o Espiritismo, o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes invadiu o Mato Grosso. E, posteriormente, ele também invade a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Solano Lopes tinha uma ideia de formar o Grande Paraguai com uma saída para o Oceano Atlântico para estreitar os laços com a Inglaterra, que era a grande potência imperialista da época. Então, no ano seguinte, o Brasil, a Argentina e o Uruguai se organizam nessa reação, formando a Tríplice Entente, e eles invadem o Paraguai militarmente.
E em 1869, está errado aqui no slide, é 1869, né, 4 anos depois do início da guerra, o Marechal Guilherme Xavier de Souza, que vai aparecer no capítulo posteriormente, ele comandava as forças militares brasileiras, mas nesse mesmo ano ele adoece e é substituído pelo Conde Du, que também era chamado pelo príncipe Dom Gastão de Orleans. Então essa guerra teve proporções gigantescas. Estima-se que 300 mil pessoas tenham falecido, pelo menos, né? E grande parte dessas pessoas foram civis paraguaios. Cerca de 20% da população do Paraguai foi assassinada ou morreu indiretamente pela guerra, pela fome e por toda a desestrutura que o país se encontrou. E André Luiz, iniciando o capítulo, né, ele coloca que no estreito recinto de culto familiar de Antonina, né, lembrando o capítulo anterior, 6, que o Conrado fez tão bem, mostrando o evangelho no lar, que Antonina, com os filhos, mesmo tendo perdido uma criança em tenra idade, ela consegue estar tão atrelada aos parâmetros morais do Cristo nas orientações e educação desses meninos. E conseguiam agora reparar no ancião desencarnado com mais atenção, um espírito que estava ali no ambiente. E ele conservava integrais remanescentes da vida física. O que quer dizer isso? Que ele estava puramente identificado com o pretérito, com sua última encarnação, com a mente fechada para essas memórias e não abertas para novas possibilidades do futuro. E esse espírito abatido e trêmulo, ele parecia inquieto, dementado. Ele não via nem Hilário nem André Luiz, que tiveram que densificar os seus veículos perispirituais pela concentração da vontade, a fim de se tornarem visíveis. E o velhinho precipitou-se para nós, exclamando, diz André Luiz: vocês são oficiais ou praças? Estão pró ou contra? Né, denotando que esse espírito ainda achava que estava em plena guerra. Querendo dizer, vocês são oficiais, né, que na linguagem militar é tenente para cima, né, ou praça, soldados, sargentos. Estão pró ou contra a tríplice intente? E aquele olhar esgazeado era efetivamente de um louco, André descreve. E antes que nós nos pronunciássemos, ele começou a chorar convulsivamente. Quem trouxe aqui a ideia de perdoar, não entenda a necessidade de discussão acerca de um assunto como esse, entre fraca mulher e 3 crianças. Então, isso já denota, né, que ele tinha, pelo menos uma memória recente, de lembrar o tema do Evangelho no Lar, que tinha acabado de terminar. Porém, sem capacidade de maiores reflexões, apenas assimilava o concreto, sem conseguir fazer qualquer tipo de raciocínio mais elevado a respeito disso. E quando ele começa a dizer mais coisas, né, André Luiz descreve que as feições deles se afiguraram mais distantes ainda da realidade, mais inconscientes, porque aqui vai começar uma lamúria, uma série de justificativas que simplesmente paralisam esse espírito, que é Leonardo Pires, nessa condição que ele se encontra há muitos e muitos anos. Então ele coloca: meu nome é Leonardo Pires, tudo teria sido modificado se me houvessem facultado o encontro com um novo generalíssimo. Generalíssimo era o marechal de campo, da guerra, né? Sua Alteza compreender-me-ia a situação. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofria transferência injusta. Então, já dá uma ideia dele se colocando como vítima e justificando todo esse seu sofrimento. Leonardo continua:
Quer dizer, André Luiz fala: nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos o recanto da sala, qual se temesse a presença de alguma testemunha invisível, e prosseguiu. Então, Leonardo, esse espírito, ele tem uma atitude persecutória, né? Ele está prestes a confessar o que se passa dentro dele, mas ele verifica na sala se não tem ninguém que poderia descobri-lo, né, nesse crime que ele vai confessar, e lhe punir de alguma maneira. Então, já um comportamento que denota uma consciência culpada. E Leonardo, então, descreve: ele não somente pretendia afastar-me dos favores do marechal doente, mas planejava furtar-me a mulher, Lola e Barruri, o infame José Esteves, além de assaltar meus direitos de enfermeiro no quartel-general, desviar a atenção de Lola. Quem diz que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha, por mim confiada à pérfida mulher? Quando retornei ao lar, encontrei-a nos braços do traidor. Então aqui a gente tem uma ideia, né, desse espírito ancião, em sofrimento, que ele se sentiu traído e perseguido por esse José Esteves, que também era enfermeiro e que veio substituir o Leonardo Pires na função de enfermeiro do marechal, que estava doente e seria substituído pelo Conde Du. Então Leonardo Pires continua: o ódio passou a dominar-me, encegueçando-me. Aparentei ignorar a realidade e busquei-o, sorrindo e sorrindo, envenenei-o. Então aqui ele confessa o crime. Leonardo Pires envenenou o Esteves. Creiam, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato porque ele era impudente, sem piedade, libertino e cruel. Assassinar-me-ia se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo. Mais uma vez, Leonardo traz essas justificativas dentro de si, se colocando como vítima e buscando formas racionais de justificar que ele tenha agido certo, mesmo tendo assassinado covardemente, sem possibilidade de o Esteves se defender. Oh, para mim estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me, organizei longa família, consagrei-me à religião e admiti que tudo tivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu, perambulo aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. Então, até hoje, mesmo diversos anos, 20 anos já desencarnado, como a gente vai ver em seguida, ele continua justificando dentro de si mesmo de que ele praticou a justiça nesse assassinato covarde, através do envenenamento, sem perceber que é justamente essa atitude de negar ter errado, de negar, de buscar justificativas para o que ele fez, mesmo a sua consciência bradando dentro dele, frente ao equívoco, é que o escraviza nessa condição. O sofrimento dele após a morte é 100% causado por ele mesmo, nessa atitude mental de se manter em negação e criando justificativas para os seus atos. E aqui ele traz também que durante a vida física, né, ele chegou a se casar, organizou longa família, viveu décadas, né, e se nessa mesma atitude de buscar justificativas e distrações, né, através da religião, por exemplo, para sanar essa consciência culpada, para compensar. E Leonardo Pires continua: ó senhores, por quem são? Ainda mesmo que meu erro fosse tão clamoroso assim, essa frase, né, na condicional,
se meu erro fosse, mostra justamente a falta de arrependimento, a falta de clareza da consciência dentro desse espírito, que não considera o seu erro tão clamoroso. Afinal, ele estava, nas palavras dele, né, apenas se defendendo. Tanto tempo de convívio com esse monstro a fitar-me imperturbável. Não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere, não estaria redimido diante dos tribunais? Interessante esse raciocínio desse espírito, né? Porque racionalmente, frente aos tribunais terrenos, de fato, tá certo, né? Ele estaria redimido se tivesse cumprido a pena. Porém, os nossos tribunais, eles não são capazes de avaliar o remorso genuíno dos criminosos. Então, o sofrimento de Leonardo Pires, ele é proporcional única e exclusivamente à sua insistência em não se refazer internamente, em insistir na negação e na justificativa de seus atos, mas que a sua consciência infalível o compete a se reformar. Então, André Luiz, uma atitude muito amorosa, né, e inteligente, a atitude certa, mas correta quando a gente precisa confortar alguém, através da humildade, se colocando igual para igual com o outro, porque o orgulho numa posição hierárquica, se a gente vai ajudar alguém, fazer algum trabalho voluntário, ou mesmo doar algo, mas numa atitude orgulhosa, que denota uma superioridade interna, isso é incompatível com a verdadeira caridade. Então André coloca: acalma-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Nós também trazemos o espírito pejado de aflitivas recordações. Mas as lágrimas de desasperação desajudam a alma. Então aqui André Luiz se coloca de igual para igual, lembrando que ele também tem muitos equívocos em suas recordações, mas coloca uma ideia muito pertinente de que o desespero, a lamúria interminável, a negação de nossos equívocos, de nossos erros e as justificativas que nossa mente produz para acharmos que fomos vítimas, elas não ajudam em nada. Na verdade, só atrapalham. Mas Leonardo Pires continua. Eu me lembro bem. A proclamação do príncipe Dom Gastão de Orleans, em 16 de abril, mas muito me pesava o afastamento do Marechal Guilherme Xavier de Souza, meu amigo e meu protetor. Ele estava doente e precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele, Esteves, o cão infiel. Então, nesse momento, ele começa a verbalizar aquilo que ele trazia dentro dele, essas memórias tão vívidas, né? E lembra do Esteves, que ele considera como inimigo e quem ele matou, como cão infiel, voltando às vibrações de ódio e de raiva. E nesse instante, a voz extinguiu-lhe da garganta e os olhos dele se esbugalharam. Então, interessante que bem no momento em que ele começa a falar do Esteves com ódio e com raiva, ele tem essa experiência. Ah, não posso continuar. Ele novamente a crescer dentro de mim. Observa-me com asco e ainda lhe ouço as últimas palavras no estertor da morte. Hei de libertar-me. É interessante essa dinâmica que quando o Leonardo lembra do Esteves com raiva, a sua consciência, como um aguilhão, lhe vem perturbar através dessa imagem. E ele mesmo criando essa lembrança de quem ele assassinou, que ele observa com asco, e as últimas palavras no estertor da morte. Então é a consciência brotando, visando que ele mude as suas perspectivas, mude a sua posição mental, de se achar como vítima e buscar justificar eternamente o seu crime. Então André, numa atitude terapêutica, também ele fala:
A fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Você tem orado? E aí o espírito do Leonardo fala: eu fui à igreja do Rosário, recordando a visita que fiz até lá na véspera da minha partida para a guerra. E tanto rezei que apareceu de súbito o Marechal Guilherme, a quem ele respeitava muito, quem ele cuidou durante a última encarnação. Ele estava mais moço e refeito. Diz que meu caso seria tomado em apreço e que eu descansasse, pois ainda que nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. Nesse momento, Clarencio chega e, para se fazer visível e ajudar com mais presteza, ele densifica-se o seu perispírito também. E fala para André Luiz Hilário. Ele permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam. Interessante que o espírito Leonardo Pires, ele estava hipnotizado por ele mesmo, né? A gente pode considerar a hipnose como uma capacidade de concentração da mente. Quando a mente fica concentrada numa única ideia, ela está hipnotizada. E é o que o espírito está fazendo com ele mesmo, perante essa degladiação que ele enfrentava entre o aguilhão da consciência e a insistência em se justificar, se colocar como vítima e lembrar com raiva e com ódio do Esteves. E aí Clarencio pergunta ao Leonardo: o que procuras, meu irmão? E ele responde: venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim com amor. De todas as pessoas da minha família, só ela me oferece asilo no coração. E nesse momento ele ainda ignora, mas a gente vai ver nos capítulos posteriores, né, que Antonina nada mais é do que a reencarnação da Lola e Bahuri, pivô desse desentendimento entre Leonardo e Esteves, e que agora está encarnada como Antonina, neta do próprio Leonardo. E por que ele reiniciasse as referências lamuriosas? Então, lamúria é um substantivo feminino que é de lamentação interminável, que importuna e que não leva a nada. Então, Clarencio nem insiste em ouvir de uma maneira que acalentasse essas lamúrias de Leonardo. Ele simplesmente coloca a mão direita, a destra, sobre a cabeça dele, e numa telepatia magnética, que os espíritos de maior evolução têm capacidade, ele tem uma análise, como num filme, tudo o que aconteceu de maneira muito interessante, porque vários dados objetivos, não é algo subjetivo que ele consegue entender através dessa imposição de mãos, né? Ele tem conhecimento quase onisciente de tudo o que aconteceu, tudo que o Leonardo viveu, né? E Clarencio descreve: temos aqui o nosso irmão Leonardo Pires, que desencarnou há cerca de 20 anos. Ele foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza, e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento quando ele integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. É um domingo de festa, em campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada por um frade caputino, o Conde Du, quem vai liderar as forças militares brasileiras. E ele fita com impertinência José Esteves, com quem partilha o afeto de linda mulher, que é a Lola e Bahuri. Ela era desquitada e abandonou o próprio marido e o filho pelo prazer de novas aventuras. Nosso irmão, maneiroso e gentil, convida Esteves para um jantar mais íntimo. E conversando com ele sobre as noitadas no rio, lhe ganha confiança até lhe oferecer o vinho com o veneno fatal. E assassina covardemente seu inimigo Esteves. Clarence continua essa íntima análise mental somente pela imposição da mão.
e descreve que um médico argentino foi chamado e verificou o envenenamento. Mas como as tropas deveriam seguir para o Paraguai, as autoridades decidem pelo silêncio e o caso é simplesmente encerrado. E o nosso irmão Leonardo convive ainda algum tempo com a requestada mulher, Lola Ibarruri, última encarnação de Antonina. Mas quando regressou ao Brasil, ele se desinteressou dela e se casou com outra, deixando vários descendentes. Mas no leito da morte, ele reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Então ele passou a vida inteira negando, né, varrendo para debaixo do tapete essa sua memória e não buscando nenhuma maneira de se arrepender, e muito menos de reparar o que ele havia feito. E ele ouvida quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas nesse. Então ele chegou a viver muitas coisas, né? Ele teve filhos, teve netos, viveu décadas. Mas é como se tudo tivesse apagado e a única coisa que ele lembra é do momento do assassinato. E José Esteves até já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta. Mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado, que se revitaliza a cada dia na memória dele, ao influxo de sua própria consciência. Então, tudo o que Leonardo sofre não tem mais nada a ver ativamente com uma busca de vingança de José Esteves. É puramente a própria consciência de Leonardo Pires que lhe acusa e cria essas imagens mentais que o perseguem, e serão tão demoradas e tão intensas quanto a insistência, a teimosia de Leonardo Pires em negar e justificar os seus atos. Então Clarencio resume: como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se na própria consciência de Leonardo Pires. Então, ao terminar esse capítulo, é impossível não nos recordarmos, de quem já tiver lido e meditado, né, sobre essa passagem do Cristo, que Mateus descreve no capítulo 5, versículo 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. E é na prisão da própria consciência que Leonardo Pires se encontra há mais de 20 anos. E enquanto ele não se reposicionar dentro dele mesmo, assumindo os próprios equívocos, a própria covardia de ter assassinado covardemente através do veneno o seu então inimigo José Esteves, ele permanecerá, a não ser que seja resgatado por outros corações amigos, mas que buscarão, através do seu livre-arbítrio, a própria chave desse cárcere. Então, cabe ao próprio Leonardo Pires a libertação dessa prisão. Interessante que o Cristo, ele traz nessa passagem uma ideia de tempo, tem uma ideia temporal no trecho mais depressa possível, uma ideia de urgência. E é interessante porque se a gente deixar para amanhã algo doloroso, algo difícil, como a pedir desculpas, nos corrigirmos, assumirmos nossos equívocos, tanto internamente quanto publicamente, né? A nossa mente, ela
instintivamente, no mecanismo de defesa, ela vai buscar racionalizações, ela vai buscar justificativas. Nossa mente vai buscar distrações para que a gente não faça essa passagem de reconciliação, que com certeza é dolorosa, difícil e requer muita energia. Então, se a gente não faz hoje, não nos decidimos em fazer hoje, colocarmos para amanhã, sabemos no íntimo que isso não vai acontecer, que a gente não vai fazer. Porque a gente vai encontrar um argumento dentro de nós, uma justificativa, ou algo para nos distrairmos, para que a gente deixe sempre para um amanhã que nunca vem. Preparando essa aula, tendo essas reflexões, eu não pude deixar de pensar dentro de mim mesmo, onde que isso se enquadra para mim. E eu lembrei de uma briga que eu tive com um grande amigo meu, um colega de residência, em que discutíamos diferentes posicionamentos de valores na vida, né? Enquanto eu tenho um viés muito religioso, que eu busco que o faz sentido para mim é dentro da caridade, do trabalho voluntário, o Messias desse meu amigo é a política. Ele acredita muito na política e tem dentro dele que existe um determinado partido que é detentor da verdade, que vai redimir todo o país. Coisa que eu não tenho dentro de mim. E mesmo não concordando com as ideias dele, hoje, antes de fazer essa aula, eu tive bem claro dentro de mim que eu não poderia fazer essa aula se eu não buscar me reconciliar com o meu inimigo, com quem eu havia brigado, né? E eu orei e liguei para ele e pedi desculpas por ter sentido raiva dele, por ter julgá-lo, e confessei que eu caí nessa armadilha por achar que eu tenho a visão da verdade e que eu estava 100% certo e ele totalmente errado. Mas que eu acreditava no fundo, depois de refletir, que o amor é a única coisa que é realmente real. E eu queria pedir desculpas sinceras por isso. E foi como tirar um peso de mim, de fato, né? E foi muito melhor do que eu imaginava, porque ele também pediu desculpas por ter sido grosseiro. E realmente eu senti o jugo suave, o fardo leve do Cristo nesse momento. Então, que essa passagem ela sirva para cada um de vocês buscar dentro da própria consciência tanto maior sintonia com ela, das diversas formas que Deus pode se manifestar dentro de nós, nos conduzindo para um lado ou para o outro, buscando se reconciliar com os adversários, que podem ser um desentendimento com algum amigo, com algum familiar, ou com até algum desconhecido, e que para essa reconciliação a gente precisa buscar largar o orgulho, largar a vaidade, desistir de um posicionamento 100% certo e errado, e entrar de cabeça dentro da ideia do amor do Cristo, porque só o amor é capaz de nos redimir da multidão de pecados. E lembrar que sempre que a gente for buscar ajudar alguém, orientar alguém, uma posição de igual para igual, como André Luiz fez com Leonardo Pires, lembrando dos seus próprios equívocos antes de aconselhar o irmão em sofrimento, é a única maneira da gente fazer a verdadeira caridade. Se tivermos investidos de um orgulho, de uma ideia de que somos superiores, moralmente, espiritualmente, materialmente, qualquer que seja o teor da superioridade de nossa atitude, isso será qualquer outra coisa, menos caridade verdadeira.
Eu lembro também de uma experiência que eu tive essas semanas agora, que eu tô com uma dor nas costas há mais de 6 meses que tem me atormentado. Aí eu fui buscar um neurocirurgião. E neurocirurgião, dentro da medicina, é conhecido culturalmente por serem muito arrogantes, muito pretensiosos, se acharem deuses. E eu fui com receio dessa imagem. Mas na consulta eu me surpreendi positivamente, porque ele foi bastante humano e direto, e além de teve o cuidado de olhar minha ressonância, ao invés de simplesmente, de maneira objetiva, exterior, acusar as lesões, ele fez uma analogia bem interessante, porque na ressonância tinha algumas alterações já indicativas da idade, do envelhecimento, degenerativas que a gente fala. Mas antes de falar isso, ele falou que todos nós trazemos algumas tendências a envelhecer mais rápido. Ele usou o próprio exemplo, que o cabelo branco, na minha idade, já tinha a cabeleira toda branca, né? Que era um grau de envelhecimento dos folículos pilosos, do couro cabeludo. E que cada um tem uma tendência a envelhecer em determinada área do corpo mais fácil. Dessa maneira, ele tornou muito mais humano falar que a minha coluna já estava envelhecida, muito maior do que a minha idade cronológica. Então, que a gente, antes de dar qualquer tipo de palpite, de conselho a alguém, é imperioso que a gente olhe para dentro antes e se coloca de igual para igual. Caso contrário, nossas afirmativas, nossos posicionamentos não renderão nenhum fruto, será uma semente num terreno infértil. Então, fica a todos os meus votos de reflexões e vamos trabalhar nesse tempo de epidemia. Tenho certeza que todos vocês já pensaram em algum momento como seria se viessem a desencarnar ou a perder algum familiar, algum ente querido. Então, que todos nós pudermos reconciliarmos com os nossos inimigos o mais depressa possível, enquanto estamos a caminho. Fiquem com Deus.